Olá, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, quem for. Hoje a gente, no meio digital, nós nem sabemos o horário que as pessoas vão ter acesso aos nossos vídeos. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega, estamos fazendo a nossa celebração, aqueles irmãos que já estão conosco através da internet. Não temos uma previsão ainda de retorno, né, aos encontros. Haja vista, principalmente nós que somos de Maricá, está subindo os índices aqui, né? E fora as restrições, e para uma igreja nova, né, ter um espaço para funcionar com todas essas restrições, não seria hoje a melhor escolha. Mas nós estamos aqui para abençoar, orar pela sua vida, enfim, poder contribuir um pouco. Tenho gostado muito, não pelo elogio, mas pelos feedbacks que eu tenho recebido dos vídeos, e é bem interessante, as pessoas estão gostando, única e exclusivamente por se tratar da Palavra de Deus. Isso enriquece o nosso coração. Nós estamos com uma série muito abençoada aos domingos, né, que são as parábolas de Jesus. Nós vamos falar das 40 parábolas de Jesus, domingo de manhã e domingo à noite. Eu mesmo nunca via essa palavra, não no sentido de engrandecimento, é no sentido que é algo simples, né? Mas é interessante, né, você ter o esclarecimento. Muitos dos senhores que estão nos ouvindo são teólogos, pessoas formadas, e talvez nem acrescente tanto, mas muitas pessoas estão começando agora na palavra, e foi a forma mor, né? A fórmula mor que Jesus comunicou foi através de palavras, pela sua preciosidade, pela sua profundidade. Então, quarta-feira nós vamos, que vem, talvez nós vamos começar também uma série de palavras. Na sexta, o objetivo nosso é ensinar o povo de Deus, ensinar aqueles que querem conhecer a Cristo, ensinar a palavra, fugir um pouco de debates que não nos levam a um estágio hoje de edificação, né? Então nós vamos trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre a supremacia de Deus na nossa vida, né? A supremacia de Deus, seus propósitos sobre a nossa vida. Então nós vamos trabalhar sobre a vida de Jacó, né? Como que Deus escolhera Jacó, como que Deus tratou Jacó, como que Deus repreendeu Jacó, porque todos nós somos falhos e temos uma dificuldade muito grande em aceitar que somos. Quando você fala assim, eu tenho defeito, geralmente as pessoas falam, qual é o seu defeito? Ah, eu sou muito honesto, eu sou muito... Não, defeito é coisa ruim. Defeito é aquilo que não deixa que algo funcione. Defeito é aquilo que não deixa que algo funcione pleno ou não funcione. Então nós temos defeitos. E muitas das vezes nós não funcionamos em algumas áreas. O que fazer com eles? Trazer um estado religioso que não existe, fazer fórmulas de ser humano que não existe, julgos que não existem, ou simplesmente aprender a lidar com eles e melhorar. Dentro da nossa possibilidade de melhorar a cada minuto, a cada instante, e simplesmente tentando ser melhor hoje do que fomos ontem. Então, nós vamos ler aqui o texto base, Romanos 8, 28, uma palavra muito conhecida dos cristãos. Você que possa estar ouvindo a palavra de Deus no primeiro momento, só ouve o que a palavra de Deus diz. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas é muito enfática, porque não há uma restrição real disto. Até mesmo às vezes a rebeldia, os caminhos tortuosos, eles servem para nos aprender. Infelizmente, você vai ver que Jacó é uma pessoa que poderia ter conseguido muita coisa sem ter cometido muito erro. Os seus erros submeteram vários anos da sua vida de trabalho e de tristeza. Mas como Deus é soberano, ele chegou. A pergunta que eu faço para você é, você quer construir a sua vida, construir seu casamento, seu comércio, a vida profissional, em cima de erros, num caminho muito mais tortuoso, num caminho que possa ser de 2 km fazer em 20?
o que é obedecer a Deus e não passar por tantas voltas, tanto interpério. Essa é a primeira questão. Mas Romanos, ele separa essas pessoas, porque se você ler, todas as coisas ocorrem por bem daqueles que amam a Deus. Então você pega qualquer pessoa, eu amo a Deus. Mas o amor do homem para com Deus, ele revém de algumas atitudes. Vem dos dois principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A necessidade de amor ou de tentar conviver o melhor possível com o próximo é uma condição sine qua non de amar a Deus. Porque você vai ver lá nas cartas de João, nas primeira, segunda e terceira epístola de João, ele falando sobre o amor, né? E dentre as palavras mais conhecidas é que aquele que não ama a seu irmão que vê, como pode amar a Deus? Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que literalmente entregaram a sua vida a Deus. Porque Deus, ele não pode ser generalista. Deus, ele morreu por todos, mas a necessidade imperiosa de ter uma vida em Cristo. Não pode existir outra hipótese de chegar a Deus. E aí não leia-se chegar através de uma igreja evangélica. Eu falo Cristo, que é muito maior do que qualquer CNPJ, qualquer nome de empresa, do que qualquer nome de denominação. Mas de Cristo o homem precisa para que ele possa ter acesso a Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, já diz a palavra do Senhor. E ele vai continuar falando, todos aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí não é questão de uma simples eleição, né? Aquele contexto da Epístola Paulina, o que chamou, o elegeu, o que elegeu. É nesse contexto, perdão. No contexto de que cada passo que eu dou, eu trago para Deus um passo para a minha vida. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, se eu sou chamado, eu sou eleito, eu sou justificado, eu sou predestinado no sentido daquele que Deus gerou antes da fundação dos séculos. Então, ou seja, eu sou chamado, eu aceitei o chamado. Então, ou seja, eu me fiz naquele momento, eu me fiz uma palavra forte, né? Porque dá a entender que é um mérito humano, ou seja, mas a minha fé, o meu ato de obedecer e de usar a liberdade que eu tinha em aceitar a Cristo, me proporcionou isto, né? Porque eu não quero entrar em detalhe de predestinação, não teríamos tempo, geraríamos confusão. Mas tem a questão dos calvinistas, dos armenianos. Nossa questão aqui, como sempre falo, é simplificar, né? Ou seja, Deus chamou aqueles que Ele separou desde a fundação dos séculos. Quem são? Todos aqueles que aceitaram a Cristo. Então, você que está me ouvindo agora tem uma oportunidade de ser eleito, ser chamado, de ser justificado, porque Cristo já fez tudo para nós. Só quero dar ênfase, e não quero que me perco no caminho, no sentido que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão ali chamados para o propósito, porque eu não posso banalizar as criaturas do universo. Essa é uma promessa, e uma promessa sagrada, e ela recai sobre os filhos da obediência. Amém, meus irmãos? Espero que seja claro. Qualquer dúvida, vocês, cada um vê por um canal, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, é só mandar, não há necessidade de abrir diásporas, né? A palavra de Deus, ela é santa. Como eu disse, nós vamos trabalhar hoje com a vida de Jacó. Você que tem Bíblia, né? Abra sua Bíblia em Gênesis 28, 10 em diante. Nós vamos lendo aqui conforme a palavra do Senhor. Gênesis 28, 10 em diante. Então assim diz a palavra de Deus. Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo de travesseiro, deitou ali para dormir. Então,
Jacó está vindo de uma consequência, né? Se você ler aqui, deixa eu até ver exatamente, no capítulo, né, de Gênesis, ali do 26 em diante, Isaac, no 27. Se você quiser estudar a Bíblia, você vai ver que houve toda aquela questão do furto de Jacó, ou seja, do estelionato, né? Hoje, assim poderemos falar, de tomar a bênção do seu irmão com a anuência da sua mãe. Seu pai é uma tradição dos pais abençoarem os filhos, né? Principalmente os grandes homens de Deus. E aquelas bênçãos eram caracterizadas única. Não é igual eu e você. Um filho hoje chega para você, bênção, pai, Deus abençoe. Principalmente na hora da morte, eles projetavam, né, chamavam a existência, abençoavam mesmo seus filhos com dizeres: você vai conquistar todo, estou dando exemplo, né, todo o norte desse país, você vai conquistar todo o sul. E Isaac, que é filho de Abraão, tinha uma afinidade maior com Esaú. Então ele fala: vai, teu pai é velho, faz uma caça e me dá um guisado, faça um guisado que eu vou te abençoar. E ele vai caçar, ou seja, ele queria comer na mão do filho dele algo fresco, algo que remetesse a sua velhice, né? Comer, porque já tinha a noção que estava muito ruim, ele nem conseguia enxergar mais. Então sua mãe, Rebeca, ouve isso, e a Bíblia vai falar que Isaac tinha uma predisposição, gostava mais, ele lidava melhor com Esaú, e sua mãe, Rebeca, com Jacó. Então ela forma ali a fraude. Ela olha para Jacó e fala: vai correndo, mata ali 2 cabritos, traz que eu vou preparar. Ele reluta. Não, mas ele, em vez de abençoar, não, deixa, sua maldição caia sobre mim. Pegou a pele da cabra que ele botou, que ele tinha matado, botou na mão, botou aqui, pegou a roupa de Esaú, ou seja, houve toda uma coisa ruim, né? Assim, um imbróglio familiar nojento. Mas resumindo, o pai já era cego, tentou ainda, com as suas possibilidades tão pequenas. A Bíblia não usa o termo cego, diz que ele já não enxergava bem, então pode ser a questão da idade, né? Temos que se ater ao que está escrito. Então ele ali, naquele momento, ele abençoa Isaac no lugar de Esaú, e a Bíblia diz que assim que um sai, o outro entra, e ali, não tem mais bênção para você. E ali criou uma desunião familiar, e Esaú falou: meu pai já está morrendo, os dias dele já está vindo, eu vou matar Jacó depois disso. Então você veja, né, ele conquistou algo, ele teve, mas embaixo de um peso muito ruim. Então isso trouxe para ele o quê? A fuga. E quando ele fugiu, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Por isso que você começa nesse contexto. Eu vou ler de novo. Gênesis 28:10. Partiu Jacó de Bet-Semes e foi a Harã. 11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomou uma pedra daquele lugar e fez travesseiro e deitou ali para dormir. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e o anjo de Deus subia e descia para eles. Por cima dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaque. Esta terra que está deitada, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, em ti serão, toda a sua descendência será bendita. Versículo 15, eu estou lendo Gênesis 28:15 agora. Estou contigo e te guardarei por onde fores, te farei tornar esta terra, não te deixarei até que esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenha dito. Despertando Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível esse lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta de Deus. Então, eu vou parar por aqui para a gente explicar, né? Então, ele não tinha nada, ele só tinha uma pedra, e ali Deus o visitara. E eu me remeto ao que eu li, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem. A grande questão é o seguinte: nós não podemos ler a palavra de Deus sobre a ótica hoje do politicamente correto. Existem coisas que Deus viu em Jacó. Um exemplo, né? Já o próprio Esaú, antes
já tinha vendido a progenitura dele por um prato de lentilha. Ou seja, e a Bíblia vai falar lá em Hebreus que Esaú é um cara que profano, ele não deu valor a nada. Então, consequentemente, houve isso. Só que foi da maneira errada, a gente não pode refutar. Mas Deus não se atém a um erro nosso. O propósito de Deus, ele transcende o nosso estágio pecaminoso. Se você olhar, Esaú foi uma grande nação, prosperou, foi feliz. Não houve aqui uma ruptura de somente um, o outro não foi amaldiçoado. Só que o erro de Jacó, ele pagou, vou mostrar para vocês, né? Ele ficou 20 anos trabalhando para Labão, foi enganado, tudo a gente vai ver. Mas sobressai sobre nós a promessa de Deus. Eu mesmo, quantas vezes eu falei, meu Deus, mas por que o Senhor me chamou para pastor? Eu não mereço, eu não tenho tino, ainda sou assim. E são coisas que Deus vê. Talvez você hoje possa estar, sabe, sendo até mesmo alvo desses questionamentos. Nós nunca vamos merecer mesmo, mas nós somos alcançados pela bondade de Deus e pela graça. E aí que está o meu esforço como pastor de muitos, né? É você entender essa ternura de Deus sobre a tua vida e ter esta ternura também sobre a vida do teu irmão, sobre a vida do próximo. Porque este amor que te visita é o mesmo que visita o teu semelhante. E quando você ouve isso, rompe-se muitas barreiras. A própria crítica vai esvaziando-se. Então Jacó, ele não tinha nada. Deus não precisa que você tenha nada. Deus visitou Jacó quando ele estava dormindo numa pedra. Você não é aquilo que você tem. Você é a sua essência. Você não é uma pessoa porque está empregado, desempregado. Você não é alguém porque tem cargo ou não tem cargo. Você não é alguém porque está solteiro, não é porque tem intelecto, não é. Deus sonda corações e Ele vê algo em você que é dele em você, e é por isso que Ele projeta coisas em você que não projeta em mim. Bênçãos de Deus, elas são unipessoais, o que é seu. Meu irmão, Jacó foi visitado ali, e ali Deus faz a promessa, você ratifica a promessa de Abraão e a bênção de Isaac ministrada sobre ele. E fala, olha, eu serei contigo. E ele levanta e fala, quão terrível esse lugar, e ele teme, né? Porque um dos aspectos de quem não está na intimidade com Deus é temer. É óbvio que qualquer ação sobrenatural leva-nos a esse temor. E ele viu Deus. Mas aqui é um temor também daquilo que ele era. Por isso que a Bíblia vai falar em Apocalipse, aquele que esteja sujo, suja-se mais, o que esteja limpo, que permaneça mais limpo, santifique-se cada vez mais. Porque é necessário estarmos preparados para receber a presença de Deus, preparados para uma batalha espiritual, expulsar um espírito maligno. Você não sabe o que vai acontecer hoje. Você tem que estar preparado, revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo vai falar, colocai sobre vós o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão, né, da verdade, calçado com a preparação do evangelho da paz, e com o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As suas armas espirituais têm que estar diante de você, porque todo dia Deus está abençoando a tua vida, e é necessário que você comece a interpretar as manifestações de Deus com mais naturalidade, compreender os intempéries, as adversidades, como sendo também um momento em que Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle, nunca perderá o controle da sua vida, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que estão separados segundo o seu propósito. E eu creio que cada criatura do Senhor Deus tem um propósito. Eu creio que Deus está te ouvindo agora, Ele tem um propósito na tua vida. Portanto, cumpra o chamado, rindo, glorificando a Deus. E depois, agora para dar uma continuidade, versículo 18, estou lendo Gênesis 28, 18, vai falar: então levantou-se agora de madrugada, tomou uma pedra que tinha posto travesseiro, erigiu em coluna e derramou azeite, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, e me der pão e beber, em paz todas as coisas, o Senhor será meu Deus. E tem essa pedra, 22, e esta pedra
que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo que me deres darei o dízimo. Jacó, naquele momento, fez voluntariamente um voto a Deus. Olha, eu sei que eu estou indo para uma terra que eu não conheço, fugindo de um problema que eu criei, e eu ouvi o Senhor promessa. Ele já ouviu. E nós estamos muito que de toque. Deus já tinha falado antes, ó, eu vou te dar, eu vou estar com você no lugar que você estiver, até você voltar. Mas aí ele foi lá e falou, olha, se o senhor fizer isso, e fez um voto e deu o dízimo, a questão da materialidade, foi uma experiência dele a Deus. Ele, naquele momento, chamou a Deus e falou, eu vou dizimar. Ou seja, eu não consigo ver aqui uma força de você dar tudo que tem, porque o azeite era precioso, e somente nisso Deus vai fazer um voto. Deus não precisava de nada. Se você olhar a oração de Jade, você vai ver que Jade ganhou muito e não deu nada, só pediu e Deus ouviu o coração dele porque era justo. Eu não estou aqui falando que voto é ilegal, eu só estou falando que o voto, que qualquer que seja que você faça com Deus, que seja puro e agradável e saia de você voluntariamente. Então, meus irmãos, ele teve essa experiência com o Senhor, ele viu Deus e foi. E o que aconteceu nesse caminho? Tudo errado, porque na vida as consequências estão trazidas, né? Ele vai, procura Labão, se apaixona por Raquel, pede ela, e ele fala assim, olha, trabalha 7 anos e eu vou te dar. Ele trabalha, aí ele já é o que? Enganado. Não enganou? Né? Não é a lei de talião, mas muitas das vezes a gente tem que aprender um pouco, né? É muito bom fazer, é muito fácil pedir desculpa. E a lei do retorno às vezes não nos alcança na mesma proporção, às vezes, porque Deus tem maneira de dar juízo, às vezes para nos ensinar. E Deus ensina, Deus corrige e açoita aquele que ama. E ali, quando ele vai casar com Raquel, ela falou, não, você vai envergonhar minha família? Minha filha mais velha é Lia, trabalha mais 7. E ele trabalhou 14, ela me vai falar como se fosse 14 dias. Né? E aí entra um romance, né? Olha que coisa, você imagine as mulheres que estão me ouvindo agora, que são românticas, né? A mulher na sua essência são meigas, né? Olha o gesto de amor, um homem trabalhar por você 14 anos para te ter, né? E só teve depois que trabalhou, é muito amor envolvido, né? É uma prova de amor inequívoca. E dela também de esperar. Então é uma coisa muito bonita. Eu já vi essa questão de Raquel em algumas poesias, algumas obras literárias, não me recordo mais. Mas ele trabalhou. E dali, depois que ele consegue ter as suas mulheres, ele teve uma dificuldade com o seu patrimônio, foi enganado com tudo. Mas ele saiu dali, ao longo de 20 anos. E eu quero fechar com Gênesis 31, 13, que diz... 31:10, tá bom, queridos? Por favor. Chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos num sonho e vi que os bodes cobriam o rebanho, eram listrados, salpicados e malhados. Depois, outra oportunidade, eu explico. Mas é o 11. Disse-me um anjo de Deus no sonho, Jacó? Eu respondi, eis-me aqui. Prosseguiu o anjo, levanta teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, pois tudo que Labão vem te fazendo, eu vejo. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, daquele lugar que ele estava sem nada. Né? Então, olha que coisa tremenda a fidelidade a Deus. 20 anos depois, eu sou o Deus de Betel, onde existe uma coluna. Olha como Deus lembra dos detalhes da sua oração, onde existe uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta, sai dessa terra e volta para a tua parentela. Deus, ele ouve a sua oração. Deus, ele ouve sua súplica. Deus ouve, mãe, você que clama pelos filhos. Deus ouve, família, você que está olhando para uma família dividida. Deus ouve cada momento. Todas as coisas colaboram para o bem. Ele passou ali, ele sofreu, mas o melhor é o fim das coisas, já diz a palavra de Deus. Meu irmão, nesta tarde de quarta-feira,
Nós da Igreja Batista, Alfa e Ômega, ministramos sobre a tua vida avivamento de fé. Talvez você está indo ainda para um lugar, não sabe o que te espera. Você não precisa de nada, você não precisa ter nada. Tenha a tua fé em Deus, faça um voto com Deus, sabe? Se permaneça na presença de Deus, obedeça a Deus, porque Deus vai te guardar onde quer que você esteja. Deus guarda você que se acha perdido, e Deus vai cumprir na tua vida o propósito que Ele tem para você. Receba essa palavra de avivamento. Você que está afastado do caminho de Deus, volte, porque Deus está te guardando nessa terra perigosa e o inimigo não vai tocar em você. Não se afaste do caminho do Senhor, não esmoreça a tua fé, porque Deus ouve o clamor daqueles que oram. Deus ouve a sua oração. Olha, eu sou o Deus de Betel, naquele lugar que você fez uma coluna, uma pedra e me fizeste um voto. Deus não esquece de uma lágrima da sua vida. Deus não esquece de absolutamente nada. Esse é o Deus que te guarda. Amém, meus irmãos? Creia nele. E até sexta-feira, se assim o bom Deus permitir. Eu quero orar com você. Poderoso Deus, grandioso Deus, Deus de toda a eternidade. Muito obrigado pela sua paz, pela sua alegria. Eu entrego cada vida em tuas mãos, em Deus, em Cristo, em Jesus. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Vá em paz, que Deus te abençoe, meu irmão.